trabalho, arte e amor. É engraçado pensar que muitas vezes a gente tem uma busca por realizar nossos sonhos. O que começa como uma paixão, lentamente perde o seu significado e se torna apenas uma obrigação. Na indústria cinematográfica em geral, assim, a arte e tudo que envolve, a maioria dos seus integrantes, aqueles que produzem, começam aquilo com uma paixão, como algo que elas gostam, como algo que elas querem trazer ao mundo. E no momento que você precisa monetizar isso, aos poucos, aquilo que começou como algo incrível, lentamente perde o seu significado. Artistas, no caso de mangakas, que vou falar especificamente hoje, têm esse problema. E talvez isso torne as obras tão complicadas, principalmente em seus finais, porque começa como algo que eles são apaixonados e terminam como algo que eles são obrigados a fazer. Eu vi que Jujutsu não era para ter o Itadori como protagonista, e sim o Fujigoro. Esse aspecto é interessante porque a mensagem que era para ser tratada não foi tratada, o que provavelmente frustrou o Gege Akutami. E isso não se aplica só a Jujutsu, muitas obras precisam de mudanças que o autor não queria, até porque é uma indústria, a indústria tem que ser satisfeita, e mediante a isso, você tem que produzir coisas que vão agradar o público e vão vender. É impossível escapar disso. Mas no momento em que você tem que mudar os seus pensamentos para adequar a um ambiente, o que era algo alegre se torna um peso. E, claro, você tem outros exemplos. Mesmo One Piece, até ser aceito, foi recusado mais ou menos 4 vezes. Então, tipo assim, coisas tiveram que ser mudadas, coisas tiveram que ser transformadas para finalmente ele ter uma adaptação. Então, assim, coisas absurdas que transformam a obra, que, beleza, financeiramente, comercialmente, muitas outras questões, é importante. Eu não tô dizendo isso, que não precisa fazer isso, o artista tem que fazer a sua arte. Não, as pessoas têm que sobreviver, as pessoas têm que comer, e automaticamente, para que isso aconteça, você tem que retirar um pouco da sua vontade sobre aquilo. Eu sei também que em Spice Family tem a mesma questão. Aparentemente, o autor queria tratar de uma história mais triste, mais séria. A Anya não iria existir, né? Os personagens seriam mais sombrios e acabou se tornando uma comédia de família. E é ruim? A comédia de família é ruim? Não. É extremamente bom. É gostoso de assistir Spice Family. Você ri com as situações inusitadas. Só que agora eu me pergunto, será que o autor tá feliz escrevendo aquilo? Pode ser que não. E mediante isso, a história vai se tornando um peso para ele. Chega um momento em que ele só quer mesmo finalizar aquilo e partir para a próxima. Mas ele teria que ter amor por algo que produz. Mas se a gente traz isso para um âmbito mais pessoal, muitas das coisas que a gente faz que são para o nosso trabalho é uma produção nossa. Por exemplo, se você já trabalhou em restaurante, que é o meu caso, você tem a obrigação de atender bem, tratar bem as pessoas. Mas quando você atende a 20ª mesa daquele dia, que você já viu várias pessoas diferentes, já teve que dar basicamente o mesmo discurso, isso vai te afetando, isso vai te pesando a mente. Chega um momento que você só tá no padrão. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Você quer o quê? Só quer ir embora pra casa. E na produção de arte é assim também. Se você faz uma arte que não vende, você não vai conseguir sobreviver dela. É um aspecto meio cruel, né? Você falar que o artista não pode expressar sua arte porque o mundo impede que a arte dele seja valorizada. Mas ao mesmo tempo, é natural. Se eu não gosto da sua arte, eu não vou comprar ela. Se eu não gosto da sua arte, eu não vou consumi-la, né? E aí, cara, acontece coisas como vem acontecendo. E eu acredito sim que muitas vezes, muitas obras, não é nem a questão de que ela não tinha potencial ou que ficou margem aberta ou etc, etc, etc. Mas sim, o autor chegou a um ponto que ele não quer mais trabalhar com aquilo e dá um final mais ou menos. Obviamente que isso não justifica você fazer uma coisa ruim com a sua obra, né? Eu acredito que se você tem uma responsabilidade ali, o ideal é você trazer as coisas mais fechadinhas possível. Mas também é foda você cobrar o cara quando ele já não quer fazer mais aquilo. Então aquilo se tornou mais uma escravidão do que uma alegria.
Só que é foda, ainda assim é foda, porque tem muitas coisas que ficam em aberto ou que ficam completamente absurdas que destroem a sua experiência. Uma coisa que aconteceu aparentemente em Kimetsu é que a autora queria parar de escrever, fazendo com que o último arco fosse extremamente rushado. Porque assim, a forma que o Muzan é derrotado é esquisita, porque ele é forte demais. Era no mínimo para ter mais uns 4 ou 5 arcos, mais desenvolvimento, fortalecimento dos personagens e tal, para finalmente acontecer a guerra final, acontecer o confronto final. Aparentemente ela teve problemas familiares e teve que parar com isso. Talvez, se eu não me engano, ela até encerrou, aposentou, nunca mais vai haver obras com ela como autora. E isso é triste, né? Ela produziu uma obra incrível. Ah, mas tem os problemas, ele mexe com clichê e não sei o quê. Isso aí é irrelevante. O importante é que a obra foi incrível, foi bem recebida pelo público em geral. E isso, cara, é um pouco triste porque, pô, ela tinha um talento, ela explorava esse talento, e por uma questão familiar, uma questão impessoal, isso teve que ser jogado fora, né? Não tem como a gente falar sobre, até porque a gente não entende o contexto que a pessoa está envolvida, mas não deixa de ser triste. E aí eu entro num tema que é os altos níveis de poderes que tem nas obras. Chega um ponto em que o autor não consegue mais trabalhar com aquilo, tornando a obra ruim também. Chega um ponto em que as coisas ficam tão confusas que aí parte do amor do autor se perde. Mistura elementos que são pedidos externamente, que aí tudo vira uma confusão. Porque assim, existe um hype, um desejo de ver cenas épicas. E geralmente essas cenas épicas, a melhor forma de fazer elas é tacando poder e coisas estratosféricas. Ah, é o cara que quebra a lua, ah, é o cara que divide o céu. E essas coisas tornam os níveis de exigências tão altos que às vezes um trabalho que seria, sei lá, no mano a mano, o cara quebrar uma parede, não causa emoção, né? A gente quer sempre o super, a gente quer sempre o além. E essas coisas se perdem nas obras, cara, e é realmente um pouco triste. É só um pensamento, um questionamento que deu aqui. Não é realmente algo muito profundo, né? Mas eu acho interessante pensar que muitas das vezes, por ser uma indústria, ali ser um trabalho, o que começou como um amor some, é destruído. E não que se o Megumi fosse o protagonista, a obra seria melhor. Provavelmente não, porque o cara tem um carisma de uma batata. Você olha pra ele, você não sente emoção em ver ele trabalhando, você não sente emoção no que acontece com ele. Ah, mas ele tinha as questões pessoais dele, sobre a vida dele e tal, ele não conheceu o pai, etc, etc. E daí? Não estou dizendo que ter esses elementos e trabalhar com esses elementos seja ruim, mas quando você está começando uma obra, se aquela obra está se propondo alguma coisa incrível, principalmente o shonen, em que você vai ter que abrir o leque para o geral, né? Se você quer sobreviver daquilo, você tem que abrir o leque para muitas pessoas, e essas muitas pessoas vai ser a maioria. E nessa questão de ser a maioria, cara, você vai ter que fazer as coisas que agradam. E um personagem que é carismático, não necessariamente alegre, mas carismático, vai tornar as coisas mais impactantes, mais animadas. Esse é o reflexo do Gojo. O Gojo, ele é extremamente forte. Ele até tem uns tons de arrogância, né? Muitas das falas dele mostra que ele tem aquela arrogância pessoal, mas não deixa de ser legal, não deixa de ser impactante, não deixa as cenas que ele participa, as cenas que ele está, incríveis. Pô, o pessoal não teria feito uma homenagem a um personagem na estação, sendo que ele não teria nenhum interesse. Por ele ser incrível, fez com que o personagem fosse bom. Muito obrigado por chegarem até aqui. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, hein? E até mais. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até a próxima. Valeu!